Olá, eu sou o Éder Miranda e que bom começar mais um programa Talk Data. Hoje vamos falar sobre gestão de crises. Quero apresentar os meus amigos aqui do programa, Vitor, Zé Carlos. E aí, Éder, Zé Carlos, pessoal que está acompanhando a gente, esse é um tema que está muito em alta, né, com a vinda da pandemia. Como que as empresas podem gerenciar ali as crises que elas têm? O que é uma gestão de crises? O que é uma crise em si? Vitor, realmente é um assunto interessantíssimo, vamos aprender muito sobre isso aqui hoje. O futuro começa aqui e agora, o Talk Data está no ar. Hoje eu tenho a alegria de apresentar a Érica Ruiz. Ela atua na Crise Solution Brasil, com experiência em comunicação estratégica e marketing. Um dos seus trabalhos mais relevantes foi para o Hospital de Câncer de Londrina, antes da pandemia, como uma ação preventiva para evitar danos maiores. E então quero chamar para o nosso bate-papo a Érica. Muito obrigado pela sua participação. Érica, como é que funciona o seu trabalho? É possível controlar uma crise? Obrigada a vocês por essa oportunidade, ao pessoal do Talk Data. Super incentivo vocês a esse tipo de trabalho, que realmente a gente precisa falar de gerenciamento de crise, de gestão de crise. E olha, o que a gente pode falar e que normalmente na prática a gente sente aí na pele, né, quando está diante de uma crise corporativa, é que as crises elas são gerenciadas, não solucionadas. Então é interessante a gente ter em mente que gerenciamento de uma crise para uma empresa, ele é um processo muito complexo, extenso, e você realmente não controla uma crise, você gerencia uma crise. E são coisas bem diferentes mesmo, porque muitas vezes o controle de uma crise é uma pretensão muito grande, porque às vezes é uma situação tão complexa que você tem que ter muito mais a visão de integrar-se ao problema para buscar ferramentas e soluções em fases, do que realmente tentar controlar, pegar com unhas e dentes e falar, eu vou dominar, como se dizem, né? Eu vou dominar esse touro pelo chifre. Não, em gerenciamento de crise você não faz isso. Você tem que ser um grande estrategista, por isso que se controla uma crise. O caso mais emblemático que eu conheço sobre crise é o caso da Vale, né, com o rompimento da barragem de Brumadinho. Como é que você analisa a gestão de crise naquele caso? Olha, eu acho que antes de tudo, como uma pessoa técnica na área de gestão e gerenciamento de crise, vale muito a pena a gente olhar a gestão da crise, como foi o caso que você acabou de citar, que é uma gestão de uma situação extremamente complexa. Então, julgar ações e atitudes que foram tomadas no decorrer, dizendo isso é errado, isso é certo, em gerenciamento de crise, tecnicamente dizendo, é muito difícil você dizer assim, isso daqui vai dar certo, porque você lida com vidas, você lida com percepção pública, que é uma coisa muito importante do profissional ou do grupo que gerencia a crise, é você acompanhar a percepção pública que as suas ações estão tendo. E muitas vezes, grandes empresas, ao decorrer da história de gerenciamento de crise, tomaram atitudes que não foi a melhor possível. O líder teve que tomar uma atitude porque era a única saída que ele via no momento, e essa atitude que ele tomou, orientando um plano de ação, orientando uma reação, não foi ideal. Por isso que o que a gente comentou, uma crise ela é gerenciada, uma crise ela não se controla, você não consegue ter realmente toda condições de trabalhar os efeitos que uma ação tua vai ter. Então, em relação a essa situação complexa que foi da Vale, que é um case mundial, é óbvio, ninguém tira aqui a situação, várias ações que estão sendo tomadas, e até hoje a própria Vale vem adotando ações que são provenientes daquele evento que deflagrou toda essa situação. Então, tiveram ações que foram ações bastante eficazes, do ponto de vista com profissionais excelentes, várias empresas colaborando, a gente acompanhou o case como uma empresa técnica, do ponto de vista técnico, mas se você olha para as várias situações que foram ações que foram tomadas de gerenciamento de crise,
muitas delas tiveram que ser, digamos, revisitadas. Eu não digo erro, eu digo uma revisitação de algo, uma palavra que foi dita, um texto que foi escrito, uma intenção de se colocar um posicionamento da empresa que não foi bem aceito nem interpretado, faltava uma elaboração e depois teve que se recuperar e tomar novos rumos. Por isso que se controla uma crise como essa, é a nossa opinião enquanto empresa. O dano maior dessas crises é na reputação das empresas, não é? Existem cases de empresas de TI que sofreram grandes crises de imagem, por exemplo, com um ataque hacker? Olha, eu acho super legal vocês trazerem para uma pauta de discussão sobre cyberataque, né, que a gente chama, ou crise cibernética, porque é bem interessante a gente dizer o seguinte: quando você diz crise, eu acho que antes a gente pode se posicionar, não é uma conversa de professora, mas é uma conversa que ajuda muito na tomada de decisão prática. Crise não é emergência. Gerenciar uma crise, você se baseia em fatos que vieram desse evento, que é um evento de emergência, que causa uma ruptura no dia a dia normal da empresa. Então, eu tenho um evento deflagrador, eu tenho um gatilho. Esse gatilho, ele causa danos, pode ser na estrutura, pode ser na imagem, pode ser na reputação, e quando ele atinge stakeholders, que são os públicos que estão ao redor, que fazem parte do meu universo, é aí que eu tenho uma crise, que eu posso deflagrar uma situação de crise. Então, isso é uma primeira situação. Várias empresas estão sofrendo ataque cibernético. Nem todos os ataques cibernéticos são ataques que vão promover um problema para a imagem e reputação daquela empresa. Então, a gente tem que separar. O ataque cibernético, ele é uma situação que ele causa uma série de situações, uma exposição de dados, obviamente. A empresa vai ter uma reação a esse ataque cibernético, uma reação operacional, e dependendo da maturidade de como ela age com essas situações, eu posso ter essa situação colocada mundo afora e sim, foram afetados milhares de consumidores, milhares de compradores do meu produto, da minha loja, do meu banco, né? Que hoje em dia ataque cibernético está aí para todos nós, inclusive todos nós. Porque todos os nossos dados hoje estão na rede. Então, o que é interessante dizer? Para afetar a imagem e reputação da minha empresa, independente de ser um ataque cibernético ou um acidente de uma planta industrial ou uma situação de constrangedora que a minha empresa possa passar, eu preciso ter a publicação, eu preciso ter a divulgação e estar com isso afetando alguém. Isso independe de eu ser realmente um profissional que me antecipo a essas situações. É óbvio, se a sua empresa já tem uma predisposição a fazer um controle de dados, você tem dados de pessoas, de clientes, de fornecedores arquivados na sua nuvem, no seu projeto de TI, digamos assim, você tem que se cuidar e se prevenir. Que uma crise desse tipo pode vir a afetar a sua imagem e a reputação porque você não cuidou bem do problema que ocorreu. Então, é inevitável que a gente vai ter uma situação de ter que lidar com dados de ataque cibernético, mas o ataque cibernético se transformar numa crise cibernética, existe um espaço aí, aonde eu vou ter esse dado exposto no Jornal das 8, na imprensa mundial, internacional, que eu tive uma exposição bilionária e aí eu vou ter um sequestro de dados e os caras estão pedindo esse sequestro e isso já foi para mídia ou já foi a público. Aí eu tenho uma crise de fato. Agora, se houve uma invasão no seu sistema, você controlou, isso ficou dentro de casa e houve um tratamento, isso não é uma crise de fato. Então, essa é um caminho que a gente tem que analisar o quanto uma crise cibernética afeta a imagem e a reputação, quando ela realmente tem o alcance da opinião pública, a exposição desses dados
alguém fazendo um sequestro e alguém publicando isso e o mundo inteiro sabendo. Essa é um pouco do conceito. Ele é um pouco complexo, mas não sei se eu consegui explicar. Érica, como é a mobilização dos funcionários e dos trainees em um momento de crise? Você falou da importância da comunicação com a mídia, mas e a comunicação interna da empresa? Ela é fundamental. É legal esse ponto, porque assim, para um projeto, um plano que a gente chama de gerenciamento, que é a hora que acontece, você tem o gerenciamento. A visão estratégica de você implantar na sua empresa, você tem vários pontos, isso é um projeto de gestão de crise. O gerenciamento é quando o fato acontece e você tem que agir imediatamente com ações. Vale a pena frisar, que inclusive é uma defesa que eu sempre faço, porque como uma profissional de relações públicas eu faço questão de olhar para os diversos públicos de uma situação de crise, os stakeholders que a gente chama. E o stakeholder interno, se ele não é o mais importante, ele é mais importante. Se ele não é o mais importante, ele é mais importante. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes você tem uma crise que causou ou tirou vidas de pessoas da porta para fora da sua empresa, então óbvio que você vai ter que, o público mais importante são as vítimas e as famílias dessas vítimas. Mas no caso do público interno, como um público que tem que se engajar com o projeto, de que a sua empresa está em crise e ações e medidas vão ser tomadas. Você não pode deixar um funcionário sair da porta para fora sem os outros cobrarem de fora que o nome da sua empresa está na imprensa e seu funcionário não sabe o que está acontecendo e não poder minimamente argumentar isso. Então, dentro de um plano de gerenciamento de crise, a comunicação interna e o envolvimento desse público interno para saber do fato e saber mais do que saber do fato, é saber agir diante dessa situação de crise, é fundamental e tem que sim fazer parte do seu plano de ação como uma das primeiras ações ou atividades que você tem que tomar. Érica, é possível que a reputação seja atingida e a empresa ela continue a dar lucros? Sim, é possível sim. Mas isso é difícil. As empresas sustentam vidas. As empresas, elas fazem parte de um ciclo econômico. Se uma crise ocorre por uma falha, como todo ser humano, inclusive porque existe a empresa é feita de pessoas, de processos, e a combinação de tudo isso é uma situação complexa. Então, a empresa pode dar lucro porque o segmento no qual ela atua é um segmento que sustenta a economia do país, por exemplo. Então, não dá, o que vai acontecer é você afetar algo que vinha numa projeção, por exemplo, estávamos vendendo muito e tivemos uma ação pública que foi interpretada ou que realmente foi uma ação um racismo, fomos acusados de racismo. É um problema? Lógico que é um problema. Um problema para quê? Para o que todo mundo fala, que crise é uma oportunidade, para você rever o que você está fazendo e reconsiderar. Se você insistir no erro, se você tiver situações de crise sucessiva pelo mesmo motivo, você tem que realmente revisar, porque uma hora isso não vai ser legal, isso daí não vai ser interessante para o teu lucro e o teu rendimento. Existe algum trabalho preventivo para ser feito que possa evitar grandes danos? Como é que foi o case do Hospital do Câncer de Londrina antes da pandemia? Existe, essa é a nossa tarefa e o propósito da Price Solutions é exatamente esse. A gente tem há mais de 20 anos no mercado, a gente já aprendeu muito com as crises das empresas e a gente foi aperfeiçoando métodos e técnicas que deixam a gente numa posição de defesa unânime de que a prevenção é o melhor resultado numa crise. E aí é o que a gente já comentou antes, não é se uma crise vai acontecer com a tua empresa, é quando ela vai acontecer. E diante desse fato de quando ela vai acontecer, você tem que olhar para dentro dos seus processos e fazer uma análise daquilo que está mais próximo, ou daquilo que realmente, por parte inerente ao seu negócio, você pode
ter que enfrentar uma situação de crise. Então, nesse sentido, o que é legal pra caramba a gente entender isso e passar para todos os empresários, pode ser pequeno, médio, grande. Ah, mas eu tenho só um negócio, por exemplo, de uma distribuidora de gás. Meu amigo, distribuidora de gás, o gás explode, a coisa pode acontecer. O que você vai fazer? Então, a prevenção em qualquer situação, né, gente? Eu acho que prevenção hoje é uma palavra muito importante no nosso contexto social e mundial. Você se prevenir para causar menos dano é uma atitude de honra, porque se o teu negócio tem a possibilidade de causar dano ou ao meio ambiente, ou à vida, ou a outras estruturas, outras empresas, por que não pensar naquilo que eu posso remediar e deixar a coisa acontecer para ver no que dá? Não é o aconselhável. Sim, existem métodos e técnicas que a gente já desenvolve para vários clientes. No caso do HC de Londrina, isso foi super legal. Eles nos chamaram realmente e a gente fez um trabalho voluntário junto com eles e foi um aprendizado maravilhoso, porque a pandemia era um mistério para todo mundo. E diante de um mistério do que algo que pode acontecer, mas que vai acontecer dentro da sua instituição, e a pandemia ela é real na vida, na casa e nas empresas, todas as empresas, a gente fez um trabalho mesmo de ver quais os desdobramentos negativos poderiam acontecer para o Hospital de Câncer de Londrina, sendo que tratam de vidas que já tem uma situação tão importante, tão delicada, a família, envolvimento de família, com a pandemia, com as restrições que já vinham, a gente olhou para fazer esse projeto para o que estava rolando em outros países, que eles já estavam com uma situação de pandemia, então a gente aprendeu, o que a gente usa muito são as lições aprendidas, assim, a gente olhou e pôde olhar para as fragilidades que nós tínhamos enquanto corpo para sustentar uma porrada, porque realmente a pandemia foi para as empresas e para as vidas foi uma situação muito importante, muito forte, digamos assim, e a gente remediar. E foi um trabalho maravilhoso, porque a gente pôde contribuir com uma situação que, de saída, é uma situação já muito delicada. Você lidar com pessoas que tenham uma situação como essa, famílias que estão envolvidas numa situação como câncer, e o que seria dessas situações se a gente tivesse que tomar medidas muito severas para um hospital. Então foi um projeto que a gente comemorou juntos, do ponto de vista da comemoração, obviamente, nada diante do fato se comemorou, mas a gente pôde comemorar sim o atendimento melhor às vítimas de câncer que passaram por essa situação de pandemia, sofrendo mais ainda do que o normal. Então foi um projeto super, super maravilhoso para a equipe toda. Como você faz o diagnóstico de uma crise de reputação? Vamos lá. Crises de reputação e imagem, elas também precisam de um guide, que a gente chama de uma análise profunda para você dizer, estamos numa crise de reputação. O que é legal a gente deixar bem, bem claro nesse sentido? Nem tudo é crise, gente. Tem gente que fala assim, nossa empresa está em crise. Por quê? Porque eu tenho... a minha empresa familiar e o marido e a mulher brigaram, eles vão se separar. Isso é uma crise? Não, isso é uma crise do casal, não é uma crise da empresa. Mas a minha empresa continua super lucrativa, a situação da família não está interferindo na imagem, nos serviços, na reputação que é construída durante muito tempo, de tudo que a gente entrega. Então, pera lá, isso não é crise, isso é uma crise familiar, isso é uma crise de casal. Agora, quando essa situação de uma crise familiar, de uma empresa que era familiar, de duas famílias que, por um problema, rompem essa relação e isso vaza e vai e começa a comprometer a entrega dos meus serviços e eu tenho stakeholders lá fora que começam a olhar para a tua empresa e falar assim, nossa, mas essa empresa teve um produto, um serviço entregue durante 40 anos tão maravilhoso, o que é que está acontecendo? Ela não está mais entregando.
olha o que aconteceu, eu consumi o produto, esse alimento, e esse alimento me causou ferida na boca porque tinha uma soda cáustica, sei lá. Eu consumi durante tantos anos eu consumia esse carro e esse carro tá XYZ. Quando existe a percepção de que você tudo aquilo que você construiu para se falar que você tem uma reputação, que você goza de uma reputação ilibada, que você tem essa condição de uma excelente reputação, e você começa a receber ataques a essa reputação por uma situação que você provocou, aí você tem uma situação de crise. Por outro lado, quando alguma ação rapidamente na tua empresa causa, como a gente viu, uma situação de agressão, de violência, a gente viu tantas companhias aéreas, tantas cadeias de prestação de serviço que por uma atitude racista tal foram levadas ao mundo em relação aos atos cometidos por falha, aí eu tenho um ataque à minha reputação. E sim, muitas pessoas deixam de consumir um produto porque foram ligadas a trabalho escravo, a racismo e tal. E isso realmente eu tenho uma situação uma crise que afeta a minha reputação, sem dúvida alguma. Érica, as empresas, após toda essa pandemia, elas aprenderam a lidar com as crises? A gente tem vários casos, como por exemplo o Carrefour com caso de racismo, a Petrobras em relação à corrupção e Vale, que foi uma crise de meio ambiente, né? Olha, um dos grandes aprendizados, eu não vou dizer somente essas empresas que foram citadas, eu digo nas empresas como um todo, e é realmente quando isso aconteceu e como essas coisas aconteceram. O olhar para a prevenção é a melhor situação, você aprende na prevenção, mas as crises ensinam sim a você a revisitar. Se você for observar alguns depoimentos de líderes de empresas que passaram por crises de reputação, imagem e que foram expostas por problemas variados, eu não vou citar X, Y, Z, porque eu citar pegar no pé de uma empresa e falar que ela foi um caso específico. Não. Se você olhar, várias empresas que são renomadas passaram por situações de crise. Seja elas com uma situação acusada de racismo, seja uma situação de ter um produto fora de padrão que afetou vidas e problemas, e não só vidas de humanos e vidas de animais, que também são considerados. Então, sem dúvida, olha, aí eu falo uma coisa assim, eu ia falar o seguinte, sem dúvida alguma que as empresas aprendem. Sem dúvida alguma, eu vou reconsiderar minha fala. Sem dúvida alguma, elas deveriam aprender com as crises e usar a crise como o que a gente chama de lição aprendida. Mas a gente sabe que como filho, que como até os próprios animaizinhos de estimação, a gente tem os rebeldes, né? Tem gente que não aprende, vai aprender na terceira, quarta. E aí sim você pode ter a tua reputação, a tua empresa comprometida a ponto de ter que fechar as portas porque não soube lidar com o aprendizado que as crises trazem para a gente. Existem ferramentas desenvolvidas para lidar melhor com essas crises? Nossa, existem ferramentas maravilhosas. Algumas delas você não precisa comprar, outras você precisa realmente adquirir, porque o mundo tecnológico hoje exige que as empresas façam determinadas aquisições para poder gerenciar as informações durante uma crise, né? Agora, a primeira delas, que é fundamental, é a cabeça da diretoria da empresa. Essa é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Se os diretores, se a cúpula não estiver sensível que a sua empresa, em um momento, ela vai passar por uma situação de crise e você precisa se prevenir, então a ideia e a posição estratégica de você colocar no seu planejamento estratégico, que é uma ferramenta de que eu tenho que ter uma área de crise e essa área ela vai ter muito serviço,
você posterga realmente uma performance melhor lá na frente. Hoje em dia a gente recomenda mesmo, as empresas elas têm que ter uma pessoa, uma área, depende do seu tamanho, do seu negócio, tem que ter alguém dedicado a pensar em gerenciamento de crise. Então essa é uma ferramenta. É a cabeça da diretoria, a predisposição a incluir num planejamento estratégico o gerenciamento de crises ou uma área de gestão de crise, porque isso é super estratégico, porque ele afeta o bolso, ele afeta o negócio, né? E as ferramentas de gerenciamento no dia a dia, você tem uma série delas. A gente tem parceria, por exemplo, com várias assessorias de imprensa que têm formas de trabalhar monitoramento de stakeholder. A gente também tem parcerias com empresas hoje no Brasil, que já estão no Brasil, maravilhosas, que a gente veio conhecendo nessa nossa trajetória, de que mapeiam stakeholders de forma online. São mapeamentos maravilhosos, tem empresas super competentes no Brasil que colocam isso numa modelagem no computador e fazem a influência da opinião de um stakeholder numa crise, que ele pode aumentar a sua fragilidade na sua imagem. A gente tem ferramentas de acionamento de comitê de crise, que a gente tem parceiros também super legais e parceiros internacionais, inclusive, que já estão no Brasil, fazendo a implantação dentro das empresas de fluxo de acionamento. A partir de que um evento ocorre, você aciona no computador e já o comitê de crise já está sabendo da situação. Tem coisas maravilhosas. A gente tem parceiros na França, nos Estados Unidos, e a gente tem visto o que é feito na Europa e nos Estados Unidos. E sim, não só tem ferramentas, mas como a gente aconselha que as empresas realmente, antes de tudo, implantam uma área para que essa área cuide da implantação dessas ferramentas, dependendo do tamanho do seu negócio. E como já é de costume, para encerrar, eu gostaria que você deixasse um conselho, uma dica para o jovem que está entrando no mercado agora. Eu vou dar um conselho para você estudar gerenciamento de crise. O mercado precisa de cabeças pensantes, de pessoas que têm sensibilidade ao trato com as necessidades e expectativas de públicos das empresas, que são ligados ao seu negócio, que recebem o seu serviço. Então, assim, são áreas que vão fazer a tua formação, independente de ser um jovem ligado a uma área de engenharia, a uma área de sistema de informação. O conselho que eu dou é que realmente vocês ultrapassem as barreiras da informação pronta que vem para vocês e que vocês tenham sensibilidade para ter uma visão de helicóptero. Esse é o maior conselho que a gente pode dar. Hoje em dia a gente tem no mercado de trabalho, a gente está observando que as pessoas estão perdendo a capacidade de uma argumentação. E um momento de crise precisa disso, um momento de situação crítica. Então, leiam mais, estudem, e tentem ver as várias opiniões para poder tirar uma decisão. Isso, para a gente, em gerenciamento de crise, é fundamental. O espectro de você olhar um espectro maior, com as várias opiniões, para poder tomar uma decisão, é algo exigido no mercado de trabalho. Então, o conteúdo que vocês absorverem, se ele for um conteúdo do ponto de vista estratégico, com uma visão muito mais ampla, ele vai servir em qualquer área. Se você for muito cético naquilo que você estuda e não ver as correlações de uma área que você trabalha, isso diminui muito a sua performance. Hoje em dia você precisa ser especialista em algumas coisas, mas ter um conhecimento transversal muito maior. E isso eu falo até como profissional de coaching, né? Eu sou coach exatamente de crise, e a capacidade que a gente está vendo diminuída das pessoas terem uma visão um pouco mais ampla e ter uma aceitação à opinião do outro para poder tomar uma decisão é uma das grandes dicas. Para a área de tecnologia, nem se fala.
não é só a sustentação através de criptografia, de dados, de códigos, de informações colocadas em um data center que vai te dar a segurança de uma ação que você vai tomar. Você precisa olhar que um componente fundamental de um dado, de uma informação seca vindo de uma máquina é recebido por pessoas. E essa interação é que causam os maiores desafios aí para quem está no mercado de trabalho para encontrar soluções e solucionar suas dificuldades, suas crises. Crise é crise, problema é problema. Assunto muito interessante hoje. Obrigado pela sua participação, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, Zé Carlos. Na semana que vem tem mais. Espero a sua participação, fazendo perguntas. Inscreva-se, faça parte do Talk Data. O futuro é de vocês. Até a semana que vem.